A gente está aqui no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, que é um grupo originado do LinkedIn, e hoje a gente está aqui discutindo uma questão de um vazamento de 500 milhões de dados que aconteceu na Volkswagen, que é uma controladora de dados, e ela anunciou isso apontando um terceiro, que é um operador de dados dela, e a gente aqui está querendo discutir como que isso podia ser mitigado, como que isso pode ter uma analogia de uma empresa grande para uma empresa pequena, que talvez, em vez de 500 milhões, tenha 50 mil ou 5 mil dados vazados, e como é que isso impactaria tanto em multa quanto com os usuários, né, em danos. E aí o Rodrigo está aí falando, iniciando a conversa aí. Pode abrir a palavra, Rodrigo. Tá, então, em relação a essa situação desse vazamento de dados da Volkswagen, que foi a partir de um fornecedor, né, uma empresa de marketing que presta trabalho para ela, como que a Volkswagen poderia se eximir, não totalmente da culpa, porque ela é solidária com o vazamento, mas a mitigar um pouco desse impacto para ela, que seja judicial e mesmo de imagem. Ela teria que ter conduzido um programa de compliance em relação aos seus fornecedores mais acurado, primeiramente. Fica muito claro que estava falho, porque eles presumem que o vazamento ocorreu entre 2019 e 2021, um prazo muito grande, para a extrema vulnerabilidade que permitiria uma exposição de dados e que não foi tratado. Primeiramente, logicamente, é a questão contratual. Como que estão esses contratos em relação à Volkswagen e à sua fornecedora? Segundo ponto muito importante, que deve ser conduzido, assim como a empresa faz um trabalho de auditoria interna, ela tem que ter um trabalho de auditoria externa, de verificação de como está o compliance dos seus fornecedores. É nítido que houve falha nesse processo. Primeiramente, se ficou quase 2 anos ali com uma vulnerabilidade grande no seu fornecedor, como que ela não percebeu isso? No mínimo, o programa de verificação do seu fornecedor, o due diligence, houve uma falha muito grande. Ou ele foi ineficiente ou ele não foi executado, pura e simplesmente. Ele poderia até chegar num ponto de dizer assim, não, houve uma alteração significativa no processo do meu fornecedor e que não foi avisado, né? Pode acontecer isso, mas isso teria que estar em contrato, que toda alteração significativa tem que ser avisada ao cliente para que haja a verificação da conformidade. E essa diligência tem que acontecer a períodos que seja possível aferir essa questão. Por exemplo, um fornecedor desse que trabalha com um volume muito grande de dados, poderia ser conduzido a auditorias semestrais, por exemplo, ou no máximo anuais, né? Então, você pegaria. A Volkswagen se eximiria não da culpa total, mas conseguiria mitigar essa culpa, reduzir a sua relevância, se ela tivesse, se conseguir comprovar que haviam contratos robustos em que ela havia feito verificação que houve uma alteração de processo que ela não foi comunicada, e que daí isso acabou passando. E que isso estaria entre prazos, né, definidos de auditoria, né? Mas o que não me parece que aconteceu, senão esse vazamento dessa magnitude não teria acontecido, né? Eu vejo dessa forma, como que a Volkswagen poderia mitigar um pouco desse impacto legal em cima dela. Aqui a notícia, inclusive, Rodrigo, fala assim, olha, segundo a empresa, os dados incluíam algumas ou todas as seguintes informações de contato sobre você: nome, sobrenome, pessoal ou comercial, endereço para correspondência, endereço de e-mail, número de telefone. Em alguns casos, os dados também incluíram informações sobre um veículo comprado, alugado ou consultado, com o número de identificação do veículo, marca, modelo, ano, cor, pacotes de acabamento de pacotes. Os dados também incluíram informações mais confidenciais relacionadas à exigibilidade para uma compra, empréstimo ou arrendamento. Mais de 95% dos dados confidenciais foram os números da carteira de motorista. Houve também um número muito pequeno de datas de nascimento, números de seguro social, números de conta e números de identificação fiscal. Uma porta-voz da Vox informou que o acesso a dados mais confidenciais diz respeito a cerca de 90 mil clientes na América do Norte e acrescentou que a empresa está tentando alcançar todos os indivíduos afetados. A notícia. A Tabata aqui aí disse que tem aí um perfil de atender empresas grandes, podia dar um registro, né, de como que isso acontece, né, para que a gente possa entender como é que
as empresas grandes estão se posicionando? Então, na verdade, todas essas montadoras, elas são internacionais, elas são multinacionais. Então, elas já vêm com um histórico de se adaptar nesses parâmetros da GDPR, e, inclusive, as montadoras, elas têm certificações específicas. Então, por exemplo, em relação à segurança da informação, todas as montadoras, ela têm o TISAX, que é uma certificação específica de segurança de informação entre fornecedores e as montadoras, para garantir que não apenas os dados pessoais, mas todos os dados confidenciais da empresa estejam em conformidade. Então, acredito que o que mais esteja faltando, a lacuna maior, seja nessa cobrança mesmo entre os sujeitos dessa relação contratual. Então, talvez... Auditoria. Igual o Rodrigo falou, não apenas a auditoria interna, que a Volkswagen obviamente já faz, né, por ser uma multinacional do tamanho dela, mas cobrar também essa auditoria externa dos demais fornecedores, das pessoas que ela tem tratativas. Externa não em relação a ela própria, né? Externa, inclusive, dos parceiros, dos fornecedores, né? Dos colaboradores, enfim. Porque são... de 2019 até maio, ou seja, quer dizer, até ontem, né? Até a percepção estava tudo vulnerável, quer dizer, eles não estavam fazendo auditoria alguma, né, nessa relação e se mantendo nessa briga aí de querer melhorar as vendas, né? Então, a preocupação no propósito, igual a gente diria do marqueteiro, né, que é o legítimo interesse, ele queria vender e estava lá trabalhando os dados, mas não muito preocupado com a parte de segurança. Então, isso é importante. Agora, quando a gente está falando nisso, acho que o grupo de estudo a gente podia estar analisando o seguinte, uma coisa que é pacífica. A gente tem que entender que existe uma punição. A Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente já nesses lugares que já está mais maduro, né, que as homologações já aconteceram, provavelmente eles vão estar tendo que pagar uma multa para o operador da lei, né, que não tem outro jeito de sair disso, não. Agora, com relação aos usuários, vocês acham que os usuários poderiam entrar em ação coletiva contra, para que isso fosse uma questão que aí fecha uma empresa, né? Porque se ela tiver essa quantidade de usuários contra ela, fecha uma empresa, até desse porte, né? É difícil falar em ação coletiva, se são 90 mil na América do Norte. Ou seja, como que vai fazer uma ação coletiva nesse sentido dos 90 mil? Às vezes você não tem uma informação, uma ação coletiva de 90 mil, mas você pode achar 500 numa determinada região, 1.000, e aí é uma questão dos advogados saírem prospectando, né? E talvez até de alguma entidade de classe, de algum sindicato, de um setor específico, possa se sentir mais lesado do que outras pessoas. Mas como é que valoriza isso? Isso é um negócio fácil para vocês que são advogados, vocês duas, né? A Silvia mais a Tabata. É fácil valorizar esse dano? Essa parte ela é mais subjetiva, porque depende de caso a caso, entendeu? Então, o que acontece? Tem que ver quais foram as finalidades e no que ele foi aplicado, quais são os dados, se tinha dados sensíveis, se não tinha, qual que era o controle interno da empresa, então se ela tinha aquele controle. Mas como a Volkswagen ela já tem esses parâmetros internacionais, então ela provavelmente vai se isentar mesmo, né, com base na boa-fé, enfim, com base em todas as certificações que ela já tem, e acredito que isso sobraria bastante para o fornecedor nesse caso, né? Tabata, quando a gente pensa nisso, se a gente imaginar que com relação à boa-fé ela vai se safar, é como se a gente virasse e falasse o seguinte, a lei tem muito pouco impacto para as empresas, então as empresas podem estar mais tranquilas. E é o que a gente tem preconizado é que não, que as empresas precisam de estar se adaptando para que elas não tenham risco ou de pagar para a Lei Geral de Proteção de Dados, para o operador, ou de que ou nenhum advogado se sinta na oportunidade de falar o seguinte, olha, eu vou entrar contra essa empresa porque ela criou a condição de eu ir contra ela. É que, na verdade, há outras leis, né?
E tem várias formas. Estão sendo aplicadas, ainda que mencione a Lei Geral de Proteção de Dados, que na verdade são sanções administrativas, né? É claro que isso vai poder dimensionar em relação a civil, penal, enfim. Então, há muitos juízes que estão se colocando em Lei Geral de Proteção de Dados, já nas indenizações. No entanto, na aplicação, coloca o CDC, coloca o Código Civil, outras leis específicas. Que já estão mais homologadas, né? Que já estão mais resolvidas, né? No judicial. Mas isso gera um valor, porque quando a gente, por exemplo, assim, na área de TI, a gente tem uma questão de cobrança sobre o uso de licenças piratas. Ela pode chegar a 1.000, e isso foi um valor relevante. Aí até que um determinado juiz falou o seguinte, olha, se você entende que tem que ir numa determinada empresa, você, Microsoft, ir numa determinada empresa, significa que você já sabe mais ou menos quanto que é. Então, você que tem que colocar o valor da causa. Agora, se lá não tiver isso que você está falando, você tem que indenizar a empresa. Aí eles pararam com isso. Por exemplo, a Microsoft, eu atuei com a BSA, né, com a Business Software Alliance, e a Microsoft ela faz uma produção antecipada de provas. Então, o que acontece? Ela não abre a ação no escuro. Primeiro, ela coleta essas provas em segredo de justiça, então ela nomeia peritos para entrar nas empresas que forem denunciadas, e nas empresas eles vão fazer essa averiguação, para ela ter esse respaldo jurídico, para saber que ela não vai estar entrando com uma ação sem ter essa garantia de que tem alguma coisa lá. Isso. Aí ela só a paga Microsoft não precisa nem de fazer isso, porque ela está tomando uma ação e ela manda um punhado de advogados e fala o seguinte, começa a fazer pressão nas empresas. E aí a empresa tem que instalar um software que faz uma análise de licença. Uhum. E aí e fica provocando que do outro lado a pessoa faça uma resposta. Então ela gera prova contra si mesma, né? Que ela vira e fala o seguinte, olha, eu tenho aqui 200 computadores. E aí ela sabe, ela vai lá no extrato dela e fala o seguinte, olha, esse CNPJ não comprou 200 licenças. Então, aí ela começa a apertar o cidadão até que ela negocie sem ir para a justiça. Ela quer que as pessoas legalizem sem ir para a justiça. Agora aqui, a gente está aqui conversando e existe um problema, que é a Volkswagen, ela posicionou. Tem um terceiro. Como que a gente vai vender isso para as empresas no Brasil, que elas possam não estar nessa condição que a Volkswagen está se anunciando? E até no propósito de virar e falar o seguinte, olha, as empresas que a gente, tirando a Tabata, que já falou que tem que presta serviço para gente grande, mas uma empresa, por exemplo, assim, que está aqui perto de mim, que no máximo tem 200 mil clientes. E aí um vazamento desse vai dar de 20 mil clientes. Como é que isso impacta? Aonde que isso... Será que ela falaria que ela teve esse vazamento? Aonde que a gente pode identificar isso? Acho que a gente tem que analisar bastante a responsabilidade também, porque a responsabilidade ela é objetiva. Então, não depende da culpa da empresa, não depende se a empresa tomou ou não as precauções. Mas, entretanto, a empresa ela pode diminuir a sanção, obviamente, se ela demonstrar, igual tem o relatório de impacto, mostrar as certificações, mostrar todas as diligências que ela esteve fazendo para reduzir, para minimizar esses danos. Então, eu acredito que ela não conseguiria se isentar totalmente, mas com certeza ela conseguiria diminuir, estar diminuindo, quanto mais diligências elas forem criando. Sim, verdade. Mas se ela faz isso é porque ela já contratou algum técnico de Lei Geral de Proteção de Dados e está com uma gestão de mapa de risco e está implementando treinamento. Então, quer dizer, ela já iniciou o processo, né? Ela pode não estar contratando a gente, mas está contratando o par. Isso não é necessariamente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não, quando eu falo isso, eu estou falando da segurança da informação, né? No geral, sim. Se você está, no mínimo, igual, por exemplo, quando eu brinco, né? Os advogados não gostam muito da palavra, a gente já discutiu isso aqui, transformar a CIPA
que é um lugar de prevenção de acidentes, para o CIPA da informação, que seria prevenção de acidentes com a informação da empresa, né? Já é um lugar que tem fácil, faz reuniões, controla EPIs, controla processos. É claro que ela não controla processos de informação, ela controla processos de chão de fábrica, de produção realmente, né? Então, adaptar essas reuniões e justificar uma melhora até na autoridade da CIPA, né? E tem lugares que a CIPA ela é renegada, né? E aí, da mesma forma que hoje a segurança da informação, até para empresas grandes, porque a gente descobriu que depois de 3 anos eles só perceberam quando teve o vazamento, significa que eles também não estão dando a importância, né? Isso. E até instaurar um comitê, né? Como se fosse a CIPA, né? Um comitê de segurança de informação. E aí eu acredito que elas possam até averiguar se eles deixam um específico para proteção de dados ou fazem um para segurança da informação e segmento. Então, segredo industrial, proteção de dados pessoais, dados empresariais. Fazer um comitê de segurança de informação, talvez pudesse ser uma solução, não sei. Essa solução de implementar um comitê, eu acho que é a primeira condição que a gente, qualquer implantação deveria acontecer, isso, estabelecer que, ou se já existe um comitê de prevenção de acidentes, que ele se adapte à segurança da informação, e da mesma forma, se não existir, que ele inicie, né? E aí é claro que nessa parte de multidisciplina, ele precisa de ter alguém da TI e alguém do jurídico, para poder estar lendo as conformidades e se ajustando, né? Até mais, inclui o RH também, eu acho que inclui os pontos vitais, marketing, se tiver. Então, todo mundo que for influenciar de alguma forma nos dados que forem ser tratados, nesse caso a gente está falando de dados pessoais, acredito que possa ter pelo menos um representante. E não precisa nem ser uma coisa pesada, né? Podem fazer encontros mensais, enfim. E realmente acredito que, primeiramente, tem que fazer uma análise para saber qual que é a viabilidade, qual que é a demanda, para depois fazer um plano de ação. Então, se eles vão ter que se encontrar trimestralmente ou mensalmente, como que vai ser o acesso a esse comitê, essas coisas. Eu imagino que, diante do não existir, a primeira agenda, até a gente formar aí uns 6 meses a 1 ano, ela vai ser muito intensa, né? Porque é uma transformação cultural. Transformar a cultura demanda já de cara muito treinamento, muita palestra, muita condição nesse sentido, até mesmo numa ação que, para quem é da TI, tem uma percepção melhor. A senha não pode mais ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6, 5, 4. Não pode. As variantes. Não pode. Então, são condições que a gente precisa de tratar. E a gente, na hora que estava falando desse negócio da Volkswagen, a gente sempre está aqui falando de uma empresa grande. Mas se a gente virar e falar o seguinte, como é que uma empresa pequena pode ter os dados vazados? Na semana passada a gente discutiu, tem empresas que ainda nem digitalizou os dados. Os dados estão lá com fácil acesso da faxineira, com fácil acesso da esposa, dos filhos, e aí tem lá dados sensíveis. Por exemplo, alguém está te devendo. Como é que trata isso? Hoje isso já é um lugar pacificado. Se você cobrar alguém de forma equivocada, aquilo não precisa de ser lei geral de proteção de dados, não. Mas se a pessoa te devia, ela passa a ter crédito com você. Né, de tamanho essa falha, né? Então, como disse a Silvia aí, falou o seguinte, eles estão lá, mas eles estão indo no Código do Consumidor, no Código Civil, para poder embasar as indenizações. E se alguém estava te devendo e estava lá no cupom, lá uma promissória, no meio da gaveta, aberta, sem chave, e alguém que teve acesso, é uma informação que vai vazar e aí acabou, né? Você gravou um negócio desse, em vez de você estar devendo, agora você mudou de posição, né? A indenização é tamanha que você vai acabar recebendo, em vez de estar tendo que pagar, né?
E isso talvez tenha um fato num lugar que a gente está mais perto, né? Porque isso, qualquer empresa tem isso, né? Dados no papel, na caderneta e a cobrança por inadimplência. É um lugar que a gente precisa de treinar muitos empresários para que eles evitem esse tipo de problema, né? Acredito que depende do tamanho também, né? As menores, elas vão ser excluídas, né? Provavelmente, dependendo de se tiverem muito pouco quantidade de dados. Mas as médias, que já trabalham com uma quantidade de dados que vai ser incidida a LGPD, acredito que vai ser governança e a própria cultura da empresa. Então, por exemplo, eu já conheci muitas empresas que o que elas faziam? Treinamentos para os funcionários semestrais. Então, faziam palestras, tinha até alguns programas que fossem como se fossem jogos. Então, mostrava situações, por exemplo, se fulano chegar na sua mesa e tiver você vai deixar o computador desbloqueado? Como você vai deixar? Você vai levar a chave para casa do seu gaveteiro? Você vai deixar as folhas em cima da impressora? Então, talvez trabalhar com essas situações, porque muitas vezes fica difícil até para os funcionários visualizarem como colocar a segurança da proteção de dados no dia a dia, né? Eu acho assim que não vai haver mudança em relação ao tipo o nível, né? O tipo da empresa que pode ser ou não atingida pela a Lei Geral de Proteção de Dados e especificamente na Autoridade Nacional, na NPD. Eu acho que não vai ter mudança isso, eu acho que vai ser em relação a todos os tipos, a pequena, a média e a grande empresa, né? O que acaba, assim, me preocupando é que como a Autoridade Nacional ainda está engatinhando, ainda não se pronunciou, como você, consultor, como você que vai oferecer o seu trabalho para uma pequena empresa, seja ela uma padaria, seja ele um mercadinho da esquina, como que você vai falar, você pode ser fiscalizado? Né? Se a gente só está vendo os anúncios, as notícias das mega empresas. Ou do CPF na farmácia. Entendeu? Então, eu fico pensando assim, como que a autoridade ela vai se pronunciar nesse sentido? Porque ela está inerte. Ela pode estar inerte, mas se a gente conseguir criar uma similaridade, uma analogia entre um fato igual esse da Volkswagen, uma empresa de pequeno porte, por exemplo, isso já acontece. A quantidade de escritórios de advogados que tem associados e não tem contrato de confidencialidade. E esses associados não têm nenhum contrato assim muito formal entre o escritório. Isso está muito perto. A gente pode falar isso na engenharia. Hoje, um prédio ele é levantado não é com um CNPJ. Você tem lá um que faz o projeto, tem um que faz a venda, tem um que faz a parte de colocar plantão de vendas, os vários, como é que chama isso? Os administradores de venda, os corretores. Às vezes você coloca o corretor, ele capta os dados das pessoas, faz telemarketing, isso tudo é terceirizado. Então, a gente está aqui, se a gente imaginar que aí está perto de todo mundo. Quantos prédios estão sendo construídos perto da gente que estão sendo tratados dados sensíveis, que analisa crédito, que analisa tudo? E aí, por que o cara deu negativo para ele? Tem uma discussão que, olha só, eu não sei se vocês já doaram sangue, mas antes de você doar sangue, faz um questionário e tem gente que sai de lá constrangido porque foi negado. Quer dizer, ele não está em conformidade com a saúde dele. Então, isso tudo, como é que isso aparece? Isso é perto da gente. A gente discutiu aqui já em laboratórios de análise clínicas, que é perto da gente, que a gente pode estar se apropriando. E toda vez que eu vejo esse tipo de notícia, igual esse da Volkswagen,
eu fico imaginando se isso fosse um laboratório, que na hora que ele foi fazer um teste, ele mandou para um laboratório maior, porque ele não tinha os equipamentos para aquilo, e lá nesse segundo teve vazamento. Como é que ele fez esses acordos para ele mitigar? Então, eu acho que essas discussões a gente tem que estar tratando elas, porque elas chegam perto da gente muito fácil, desde que a gente consiga perceber e tirar o discurso focado, né, dos grandes, porque os grandes a gente não chega neles, ou da farmácia, que se você for hoje na farmácia, o cara ele fica o tempo todo te pedindo para você assinar, que ele tem que escanear e guardar isso, os dados lá. A farmácia se adaptou muito rápido, né? Então, a gente hoje tem laboratório de análise clínica que coloca a senha no protocolo do recibo, né? Então, se alguém que percebeu aquele seu recibo lá, viu o protocolo, ele consegue ter acesso aos seus exames. E isso não está mudando, o laboratório não está mudando. O laboratório passa essas informações para um segundo laboratório. Escritório de advogado hoje é a coisa mais simples, né? Você virar e falar o seguinte, olha, eu sou em Minas, tenho um processo em Brasília, eu passo isso para um advogado de Brasília para ele me representar, e a única coisa que eu faço é uma chave digital para ele poder ter acesso aos dados. E eu não tenho contrato nenhum com ele, garantindo... Então, a gente tem muitos lugares que a gente pode atuar na hora que a gente olha, por exemplo, esse comitê, igual a CIPA. Né? Eu já atuei como correspondente jurídico alguns anos atrás, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados nem existia, mas esse contrato era verbalizado, do tipo assim, você pode ir lá eu te encaminho uma procuração, né, um subestabelecimento, você vai lá no fórum e tira a cópia para mim e me encaminha. E assim, e realmente nunca foi informal. Informal, completamente. Informal. Mas por conta de quê? Porque a gente está muito preocupado com o que a gente precisa, com o negócio, com o core business. E a gente não está olhando as influências desse core business da quantidade de serviços que estão sendo agregados. Pode falar, Rodrigo. Acho que a grande questão aí, Pedro, no Brasil, é a questão de cultura. Nós não temos uma cultura de privacidade, isso desde sempre. A privacidade em outros países já é discutida a longa data. Desde então, a Constituição. Até já fala da Constituição e tal, mas o brasileiro conhece pouco de lei, né? É. Então, no geral, o brasileiro se acostumou a trabalhar dessa forma. Em outros países, a privacidade já é discutida a longa data. E quando se fala de privacidade de dados, mesmo, usando o enfoque nos dados, né, no perfil das pessoas. E nós estamos muito atrasados nessa questão. Quando se fala das pequenas empresas, como vender isso, é difícil de vender, não é fácil mesmo. Porque há essa cultura errada. E o erro não é só de quem se utiliza dos dados, mas dos donos dos dados também. A gente não tem a preocupação com os nossos dados. Eu tenho conversado com alguns clientes ali, a gente acaba burocratizando algumas coisas, né? Porque você precisa de evidência, você precisa do consentimento, você precisa da ciência para o teu titular. E o cara, depois que ele fechou o negócio, ele quer mais virar as costas e ir embora. Ele não quer essa burocracia, entende? Então, você está tentando garantir um direito que ele, na verdade, não está nem aí. Só que, lógico, ele vai se preocupar o dia que acontecer alguma coisa. Daí ele vai vir para cima de você, né? Então, a empresa tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que a grande questão nossa é ter essa relação da LGPD, além da cultura, né? Que daí seria algo que não dependeria de lei, né? É a questão da própria desconhecimento da lei, né? Que a lei, a gente sabe que é novidade para muita gente, inclusive as pessoas da área do direito, né? Da área da TI. Esses dias eu tive em contato com um cara da área de TI, ele trocando figurinha no LinkedIn ali, né? Ele trabalha numa outra área de TI. Aí ele perguntou que eu trabalhava com LGPD, falou, o que é isso? Eu falei, puxa vida, mano, o cara que trabalha com TI ainda não sabe o que é LGPD, né? Em 2021, né? E assim como também, né? Como é uma lei, também tem muito advogado que desconhece a lei, né? Ele está focado já na sua área de trabalho, né? no seu nicho de atuação, e a lei passou batida, né? Então, acho que o grande desafio é esse aí. E eu acho que tem um ponto muito importante aí que vai entrar a questão de conscientização, aí tem que o governo, o órgão público pegar pesado. É assim, o cara, por mais que ele fique sabendo da lei, você chega e mostra para ele, ele sabe que ele vai ter ele olha o quê? Vai ter um custo, vai ter um investimento.
Ele não olha até como investimento, ele olha mais como custo isso, é adequação. Aí ele olha para o lado, ninguém está fazendo nada. Olha para o outro lado, ninguém está fazendo nada também. Ele, puxa, mas só eu vou entrar com isso aqui? Vou fazer? Vou pagar o pato aqui, né? E vou gastar um dinheiro, o meu concorrente não faz nada, o meu outro concorrente não faz nada, eu vou investir isso aqui, e que consequência que eu tenho? Ele não vislumbra que, eventualmente, um vazamento pode trazer uma penalização para ele. Ele não vislumbra também o quanto isso pode agregar no negócio dele em termos de reputação, né? Então, eu acho que o nosso maior desafio aí é a questão da conscientização, a questão da cultura que nós temos no país. A liderança acabar determinando, né, na organização da empresa que a proteção dos dados ela é fundamental e ela é obrigatória. Então, para que o funcionário lá, o porteiro, a faxineira lá de baixo, entenda que se o maioral, né, a liderança está dizendo que é obrigatório, que vamos entender e vamos adequar, isso acho que acaba fluindo com mais naturalidade, né? Perfeito. E a gente está chegando agora nas 10 horas, né, que é o fim da nossa reunião, e eu acho que isso ele tem sempre que estar na nossa mente, que eu acho que é virar e falar o seguinte: a gente tem que quebrar, que a Lei Geral de Proteção de Dados é muito fácil a gente ficar sugerindo aquelas coisas que a gente não vai influenciar o cliente. O nosso cliente ele vai ser influenciado por alguma experiência. E essa questão da cobrança, ela já é pacificada, mas ela não é tratada. Então, por exemplo, a maioria das empresas, 99% das empresas, provavelmente não tem nada automatizado. As empresas que estão automatizadas é que a gente está buscando ela, mas 99% das empresas estão lá com papel ainda. E o papel vulnerável, né? Então, é uma empresa com muito poucos funcionários. Se a gente for fazer um negócio desse, a gente pode criar pequenos contratos para que a gente comece a capacitar as pessoas através da associação comercial das cidades. Então, a gente pode estabelecer isso. A gente tem um lugar que a Silvia acabou de falar aí, que é o porteiro. A gente está discutindo essa questão com a Eveli sobre o condomínio. A quantidade de condomínios que já viraram mini-cidades e que precisam de ser tratados porque já é um lugar com muito problema. E, às vezes, o porteiro vai lá e ele sabe o que está acontecendo com as encomendas que estão chegando. Então, ele precisa de ter ele precisa de olhar para aquela encomenda e entender que, embora ele esteja vendo, ele não pode estar divulgando nada daquela encomenda, né? As pessoas estão recebendo encomenda de sex shop. Já pensou se o cara começa a falar? Olha que bobagem, né? Então, não dá, né? A gente tem que ter clareza nisso. E é um lugar perto da gente. Então, toda vez que a gente começa a falar de um lugar grande, a gente tem que conseguir trazer para o grupo e falar o seguinte: como é que a gente muda o nosso vocabulário para chegar próximo da gente, que está perto da gente? Porque senão a gente está sempre falando daquelas coisas que vão acontecer no Fantástico e as coisas que vão acontecer no Fantástico não vão chegar na gente, né? Então, a gente precisa de perceber que essa transformação de cultura que o Rodrigo colocou, ela tem uma chance da gente chegar desde que a gente consiga, através de pequenas experiências, para falar de condomínio, para falar de escritório de advogado, que sabe muito da lei, mas não está com a preocupação. Tem muito escritório de advogado que hoje usa software pirata. Então, a gente precisa de tratar isso próximo da gente. Existe muito nicho que está perto da gente, que a gente poderia estar se apropriando, em contrapartida, ficar falando de expectativas que a gente não vai chegar nelas, né? E aí eu já estou aqui terminando a minha fala, tá? Estou agradecendo e estou abrindo para que todo mundo possa fazer isso também. Eu acredito que é um agir preventivo, né? Então, da mesma forma que nós temos que nos preocupar com direitos trabalhistas, nenhuma das empresas, seja qual for o tamanho, nenhuma delas quer estar sujeita a algum processo judicial, seja ele movido pela Microsoft ou seja ele movido em alguma relação de proteção de dados. Então, a conscientização é exatamente para saber que ela vai ter muito mais danos se ela não se adequar e não ter esse agir preventivo, né? Do que depois que a multa já for aplicada eventualmente, futuramente, né? Então, é isso, conscientização.
Tô parando a gravação. Quero agradecer. Então, agradece antes de eu parar a gravação. Mais um dia de aprendizado. Isso sim é conscientização. Obrigada. Sim. Então, tô parando a gravação aqui, tá?